Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre a utilização do tripé de câmera. Sim, como utilizamos o tripé de câmera? Eu vou explicar para vocês um pouco dos movimentos, né? E o que, como podemos utilizar o tripé nas nossas gravações, certo? Bem, eu tenho um tripé aqui, tá? Da Prima Foto, tá? Prima Foto não é propaganda, mas é um excelente tripé. É, Ele aguenta até 5 quilos, tá? De câmera. Não é interessante você botar mais peso que isso, porque ele é um tripé hidráulico, tá? E quanto menos peso, melhor, tá? Então ele consegue aguentar até 5 quilos, mas se você utilizar até 4, 3 quilos é interessante, porque você pode acoplar outros equipamentos até chegar a esse peso. Não que a câmera chegue até 5 quilos, você vai acrescentar mais coisas que estraga o tripé. Legal. Ele, tá? Chega até 2,5 metros, se eu não me engano, tá? De altura. Tá? É um excelente tripé. Eu vou esticar ele aqui para vocês terem uma ideia, né? Aqui é para vocês terem uma ideia de profundidade, tá? Aqui, ó. Deixa eu esticar ele todo. Para vocês terem uma ideia da altura dele. E é interessante que, assim, o posicionamento do tripé, né? Tá vendo? Ele tá todo esticado, tá? O pé todo esticado. Eu deixei ele aqui, ó, não tá totalmente dobrado. Se eu deixar aqui, ó, totalmente arriado aqui, ó, ele vai ficar mais baixo, tá? Certo? Mas eu tenho como subir mais ele. Pouca coisa, tá? Dobrando aqui essa haste aqui, tá? Que tem esse sifãozinho aqui, que a gente gira ele, ele dá uma travada, tá? Ó, travou, ele não arreia. Se eu afrouxar, aí ele mexe. Legal? Eu vou deixar ele aqui nessa altura aqui, que tá bom para aqui pra gente. E vou explicar para vocês um pouquinho sobre os movimentos, né, que nós temos aqui. Esse é o movimento de pan, que a gente diz, né? A gente coloca a câmera aqui e fazemos o movimento. Conforme mexemos a câmera, esse é o movimento de pan, tá? Nós temos um movimento também de tilt, legal? O termo técnico, né, que se é usado, tilt e pan. Ninguém pede isso, tá? Eu trabalho com isso. Ninguém fala, faça um movimento de pan para a direita, tá? Então, para mim, para a direita é aqui. Então, pan para a direita. Faz um movimento de pan para a esquerda. O diretor nunca pede isso, tá? O diretor ele vai falar, por favor, tipo, se a gente está numa entrevista aqui, tem uma pessoa entrevistada aqui, tem um entrevistado aqui no meio, né? E tem o apresentador ali, sentado, né? Então eu estou pegando aqui, ó, os dois entrevistados aqui. Eu consigo abrir para deixar nos dois planos e no fechadinho um ali. Então eu estou trabalhando cruzado. Tem um outro operador de câmera ali, a gente trabalha cruzado e um no meio. Duas câmeras, um aqui, outro aqui e outro no meio. O no meio sempre pegando o geralzinho, o plano aberto, as três pessoas sentadas, legal? E os cruzados. O que está aqui nessa ponta vai pegar o apresentador e o que está aqui vai pegar o entrevistado. Legal? Nesse caso, tá, a gente está com uma câmera, né? Eu estou mostrando para vocês aqui a utilização do tripé e os movimentos que a gente pode utilizar, né? O diretor vai falar, por favor, pega o fulano de tal, o entrevistado, tá? Que é o que está ali. Eu vou virar para cá, vou fechar ali no zoom e dei o close no cara ali. Se ele pediu abertinho, geralzinho, aí eu boto aqui no geralzinho, ó, trouxe para cá, plano geral, beleza? Plano aberto geral com a câmera. Geralmente eles não pedem, faz um movimento de pan para a direita, para a esquerda, não. Né? Hoje em dia, esses termos técnicos, assim, para quem é sagaz, quem é, safo, né? No momento de gravação, né? Às vezes nem espera o diretor pedir, dependendo da situação e da gravação. Tá? Que às vezes para o diretor é mais fácil ele comandar do que ele esperar a atitude do câmera. Tá? Eu, quando trabalho no Big Brother,
Existem situações, ainda mais no Big, porque é uma coisa que acontece aleatória, né? A gente não é nada marcado, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Ah, às vezes as pessoas estão conversando aqui, né? E às vezes elas andam, cruzam para lá e para cá, ficam pra andando pra lá, e a gente fica solto. Então a gente tem que saber contar a história e mostrar para o diretor que está lá cortando o que está acontecendo, por mais que ele esteja vendo. Então, assim, eu tenho que ficar atento ao que está acontecendo, sempre ali, né, correndo atrás da pessoa, tá? Para mostrar para a pessoa, para o diretor, o que está acontecendo naquela cena. Tem várias outras câmeras em volta, as câmeras robôs, que são as câmeras que dão suporte, né, apoio para aquele cenário, né, que é o ponto de fuga, né, às vezes para o diretor, mas esses movimentos de pan e de tilt são movimentos imprescindíveis que as pessoas têm que saber manusear, entender os comandos, né, assim que o diretor pedir. Beleza. Existe um negócio muito legal que quando eu fazia casamento, né, eu pegava esse cara aqui, às vezes davam risada na minha cara com o que eu fazia, mas às vezes o resultado ficava bem bacana, né? Esse tripé, ele tem essa alavanquinha aqui, que ele te dá mais um gásinho aqui. Eu tenho 1,80 m, ele chega a mais ou menos 1,80 m aqui, ó, tá quase na minha altura, tá? Se eu apertar mais um pouquinho ele aqui, ó, ele chega a 2 metros, tá? Então, ele tá fechadinho, ó, mas ele tá no pé, ele fica um pouco bamba, né? Então, assim, isso aqui é um negócio assim, você deixar ele mexer mais, né? Para deixar ele mais estável, tá? Estabilizado, né? Abre tudo. Fecha. A ponta do tripé lá na frente. E ele tá aqui, ele todo aberto. Chega a 1,74 m, mais ou menos, tá? Nessa altura aqui. Legal. Eu fazia um movimento legal, bacana às vezes, né? Eventos, né? Algumas coisas que a gente fazia, eu fazia muito detalhe. Então, vamos supor que tinha uma cristaleira aqui, assim, ou então uma pilha de copos, de cristais, né, assim. Então, o que eu fazia era pegar esse cara, cascata de chocolate, né? Eu deixava ele tudo solto aqui, aberto, tudo aberto, né? Aí o que acontecia? Eu vinha aqui assim, ó. Eu vinha descendo aqui assim, ó. Só na alavanca aqui, ó. Fazendo esse movimento aqui. Esse movimento é um tilt down, tá? O tilt, né, que a gente faz aquele movimento de tilt down, tilt up, tilt down e tilt up, né? Só que ele é um tilt down com dolly, ó. Então, eu vou descendo ele aqui, né? Ele tá um pouquinho... Eu preciso passar um pouco de lubrificador aqui, né? Eu preciso passar um pouco de lubrificador aqui para poder ele ficar mais solto aqui. Mas então, eu às vezes fazer esse movimento aqui, ele vem deslizando que nem manteiga, não fazer esse barulho, mas ele vem deslizando que nem manteiga, né? E eu fazia o movimento da cristaleira, do que for, né, que você queria mostrar ali, né? Uma textura, uma queda de água, uma cascata de chocolate, né? Então, eu fazia esses movimentos. Então, assim, é legal você conhecer o tripé, o equipamento que ele pode te oferecer. Existem muitas empresas, né, que alugam, né, tripés, equipamentos, e que eu já trabalhei por aí, que infelizmente os equipamentos são muito detonados, são muito estragados. Para você fazer, às vezes você tá ali quer fazer um movimento de pan, de tilt, não faz, porque às vezes está danificado, tá? Isso acontece muito no mercado com produtoras, tá? Então às vezes as produtoras elas não se preocupam, as pessoas contratam o serviço, nem conhecem o equipamento que estão contratando, acham que vou contratar produtora top que é do mercado, mas às vezes entrega para vocês uma porcaria de tripé. E nós os operadores, né? Quando a gente está utilizando, a gente tem que se virar. Às vezes aqui a sapata
que bota a câmera, tá? Essa daqui é mais simples, tá? Mas nós temos a sapata para as câmeras de broadcast um pouco maior e que vem uns parafusos aqui embaixo que você tem que prender o parafuso no tripé e prender o parafuso na câmera. E às vezes não tem nem parafuso. Você vê o negócio tá solto aqui, ó. Aí tu quer fazer um movimento, a câmera tá toda troncha, entendeu? Então, assim, até mesmo para aquelas pessoas, né, que contratam serviços, né, de produtoras, né, e contratam serviços de produtoras, elas têm que pensar um pouquinho no tipo de material que elas estão contratando, tá? Não é só a produtora que você contrata a produtora e o equipamento e os operadores, tá? O operador não faz milagre, ele faz milagre se o equipamento estiver bacana, se o equipamento estiver bom, tá? Hoje em dia eu não arrisco muito ficar alocando meus equipamentos para as outras pessoas, só se eu confiar muito na pessoa, porque até mesmo as pessoas que eu confio, às vezes traz com o equipamento danificado, tá? Então, pense muito bem se você vai alocar o seu equipamento. Eu acho bacana você ter o seu equipamento, quando você for contratado, você levar o seu equipamento, se for o caso. Às vezes os caras têm o equipamento deles lá, o tripé deles, a câmera deles, mas é o teu nome que vai estar ali na hora de fazer aquele movimento de câmera, aquele enquadramento, né? Aquela imagem, tá? Então, fiquem atentos na utilização dos tripés, os movimentos que vocês irão fazer, os movimentos de pan para a esquerda, pan para a direita, tilt, down, tilt, up, dolly in, dolly up, dolly down, né? Que é esse movimento de dolly, né? Na Globo, né, no jornalismo da Globo, eles utilizam muito os dollies, né, o tripé hidráulico. Então, assim, é uma delícia trabalhar com aquilo, sabe? Então, assim, você consegue oferecer outros tipos de movimento. Eu lembro que há muito tempo atrás, o Bom Dia Brasil, eles faziam movimentos assim espetaculares de produção, né, como se fosse de novela para um jornalismo, né? E tinha uns movimentos bem difíceis, né? Os movimentos bem difíceis ali na hora da apresentação do Bom Dia Brasil. Isso há muito tempo. Hoje em dia as câmeras são mais fixas, mais paradinhas, né? Mais travadas, né? Não é mais como antigamente, né? Que eu lembro que eu cheguei a pegar isso, que eles faziam uns movimentos bem bacanas. Mas é o que o equipamento oferece, é o recurso que ele oferece, né? Então é o que você pode oferecer dentro das limitações, dentro daquilo que você tem. Legal? Então, gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Se faltou alguma coisa aqui para falar sobre os movimentos de câmera, a utilização. O tripé sempre com o pezinho para frente, né? Vocês viram aí na aula anterior, né? O pezinho, tá aqui sempre na frente, legal? Os dois atrás, tá? Para você ter uma câmera estabilizada, tá? Para ela não tombar para frente, né? Porque é aquele caso, se você colocar os dois pés aqui, né, para frente, esses dois pezinhos aqui para frente, e esse pé único aqui para trás, se você tiver um peso maior na sua câmera com a lente aqui, o que pode acontecer, ó, pro chão, bye bye lente, bye bye câmera, bye bye tripé, que pode quebrar aqui a cabeça hidráulica do seu tripé, tá bom? Então fiquem sempre atentos, tá? A esses detalhes. Às vezes podem parecer poucos, mas são detalhes que vão te ajudar muito na hora da sua produção. Legal? Bem, pessoal, tem mais um detalhe, tá? Que é o nível, tá? Que alguns tripés oferecem, tá? Esse aqui tem esse nível aqui, tá bom? É uma bolinha, legal? Fiquem atentos, né? Que existem tripés muito bons que têm o nível e eles te mostram, tá? Com exatidão se a câmera tá nivelada ou não. Tem outros tripés que eu já peguei muito tripé com nível fora de nível e não funcionando direito, né? E geralmente eu faço muito no olho. Eu vejo o tripé, eu monto o tripé, monto a câmera, vejo o meu horizonte, legal? Vejo aqui e posiciono ele de acordo. Aí depois eu dou uma olhada no nível, eu mexo no nível para ver se realmente está condizendo com aquilo. Eu vejo se ele está nivelado, se tiver um pouquinho para a esquerda, para a direita, eu vou dar uma nivelada. Eu olho para o meu horizonte, para a câmera, realmente está nivelado, é daquele jeito que vai ficar a câmera, nivelada.
Então fiquem atentos também ao nível da câmera, legal? Que vai te trazer muita qualidade na sua imagem, tá certo? Na hora da sua operação. Então, gente, um forte abraço. Qualquer dúvida é só escrever aqui embaixo, legal? Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!